vamos falar agora, que não está no nosso roteiro, mas é que eu acabei de publicar, acho que eu citei no início do programa, o artigo longo, a retratação da imprensa pelo maior vexame na cobertura de Gaza. E eu queria pegar pelo menos um exemplo, porque assim, New York Times, CNN Internacional, BBC, Wall Street Journal, Associated Press, publicaram aí notas, análises a respeito do que aconteceu no caso do hospital. Quem acompanhou aqui no Antagonista na Cruzoé não foi desinformado em nenhum momento sobre esse caso, porque a gente teve prudência e foi fiel aos fatos e aquilo que dava para falar, fazendo a devida atribuição em determinados momentos a especialistas, a lideranças de países democráticos. Agora, não cai, o antagonismo não fica caindo aí em narrativa do Hamas, né, manchetando, dando destaque no portal para aquilo que é informado sobre Israel, sobre um bombardeio, né, com número de mortes, com número de feridos, por terroristas. Então, em níveis diferentes, aí, houve notas, análises que acabaram concluindo aquilo que a gente vinha falando. Uns fizeram uma meia-culpa maior, outros fizeram uma meia-culpa menor. Eu vou trazer o primeiro exemplo, que é o do New York Times, que depois de ajustar, modificar, trocar, tentar botar a culpa, um Hamas e tal, fez sim um meia-culpa assumindo que a cobertura errou, né? Então, só trazer aqui um pequeno histórico do caso, do New York Times. Lembrando que houve as manchetes do bombardeio israelense, deixa 500 mortos no hospital, por diversos veículos da imprensa internacional. Depois se viu que foi uma explosão no estacionamento que não derrubou os prédios do hospital. Não há confirmação de mortos e feridos, muito menos de centenas deles, e que o maior conjunto de indícios aponta para um foguete disparado dentro do próprio território de Gaza, segundo Israel, pela Jihad Islâmica. Então, o New York Times, naquele dia 17, que foi o dia da explosão, colocou a matéria em destaque, a manchete: ataques israelenses matam centenas em hospital, dizem palestinos. A variação posterior: centenas relatados mortos em explosão em hospital de Gaza. Depois teve um ajuste: após explosão em hospital, manchetes mudam com mudança de alegações. Quando veio essa matéria mais crítica, com o subtítulo Os acontecimentos em rápida evolução reaçaram a dificuldade em cobrir a guerra entre Israel e Hamas, eu comentei nas redes sociais. Na verdade, as alegações não mudaram, né? Porque Israel disse que não foi Israel, e o Hamas continuou dizendo aquilo que eles sempre tentam dizer: bombardeio israelense que matou centenas de pessoas. Então, os acontecimentos reaçaram a pressa do New York Times e do restante da imprensa em acreditar no Hamas para culpar Israel. E ainda acrescentei ali no Twitter, no X, a imprensa muda a manchete, mas ainda tenta se eximir de responsabilidade. E aí, logo depois, o New York Times buscou colocar a culpa no grupo terrorista e emplacou uma nova manchete: Hamas fracassa em demonstrar que Israel atacou o hospital. E aí o subtítulo é: um alto membro do Hamas disse que não sobrou nada da munição que atingiu o hospital árabe Al-Ali, na cidade de Gaza, na semana passada, matando centenas de pessoas. Israel diz que a explosão foi causada por um foguete palestino que falhou. E tem um trecho da matéria: 5 dias depois de ter acusado Israel de bombardear um hospital em Gaza, o Hamas ainda não apresentou qualquer prova disso. Afirmou não ter encontrado restos da bomba e se negou a demonstrar o número de vítimas. Fecho aspas. Aí eu perguntei: ora, deve ser porque um grupo terrorista que comete assassinatos em massa e sequestra até mulheres e bebês. Aliás, hoje a conta está colocando lá o caso de uma mulher grávida e de um bebê decapitado. Não tem qualquer compromisso com a verdade, não é mesmo? Ou o New York Times ainda não havia reparado? Mas, como o jornal fracassou em culpar apenas o Hamas, o seu editor finalmente publicou uma nota hoje, segunda-feira, dia 23, admitindo erros cometidos desde o começo da cobertura do caso, segundo ele, muito baseada nas alegações do Hamas. E aí tem lá uma nota longa, não vou ler inteira, mas eu vou ler 2 parágrafos aqui. A frase final do primeiro: o relatório incluiu uma grande manchete no topo do site do Times, quer dizer, o jornal assumindo que deu destaque àquela primeira manchete. E depois, os relatos iniciais do Times atribuíram a alegação de responsabilidade israelense a autoridades palestinas e observaram que os militares israelenses disseram que estavam investigando a explosão. No entanto, as primeiras versões da cobertura
e a proeminência que recebeu em manchete, alerta de notícias e canais de mídia social se basearam muito nas alegações do Hamas e não deixaram claro que essas alegações não poderiam ser verificadas imediatamente. O relatório deixou os leitores com uma impressão incorreta sobre o que era conhecido e o quão crível era o relato. Fecha aspas. É o mínimo que eu entendo que todos os veículos que incorreram nessa crença apressada em terroristas e disfarçada ali, né? Dizem Palestina, informam o Ministério da Saúde do governo em Gaza. A gente está falando do Hamas. É o Hamas que fica vazando esse tipo de narrativa. Então, assim, é o mínimo que os veículos que veicularam isso têm de fazer, mostrar, olha, a gente fez uma cobertura que passou uma impressão errada, né? E há outros casos de veículos aí com maior ou menor grau de meia-culpa, ou nenhum, né? Que é o caso de muitos aqui no Brasil, e a gente não vai citar por hora, vamos ver se eles fazem aí um meia-culpa, porque eu digo há mais de uns 15 anos que o viés de esquerda da imprensa internacional no Brasil ele é redobrado pelo viés de esquerda das redações. Então, às vezes, em algumas coberturas, a manchete no Brasil ela é ainda pior do que essas no exterior. E esse caso foi muito ilustrativo disso, porque esse dizem palestinos que a imprensa internacional colocou, que já é absurdo, porque é uma fonte indeterminada, genérica e falseada. Ele sumiu da manchete de vários portais no Brasil, que colocaram lá, bombardeio israelense em hospital de Gaza mata 500, aí variou, pelo menos 200 e tal, centenas de pessoas. Então, assim, cabe aos veículos no Brasil fazer uma retratação também, ela está demorando bastante. O que chama a sua atenção, Duda? Então, essa história pegou muito mal, e aí o que eu acho que aconteceu, o editor que fica em Nova York ligou lá para Gaza, porque esses jornais grandes têm jornalista dentro da faixa de Gaza, ou gente trabalhando como freelancer, e falou assim, olha, vai lá confirmar a história, né? Porque a gente publicou. E aí o hospital está lá de pé, não tem 500 mortos, e aí foram atrás do foguete, mas o Hamas passou antes ali com uma vassourinha, uma pá de lixo e tirou tudo de lá, né? Então, enfim, seria inviável continuar segurando a mesma manchete errada que eles deram antes, e aí assim, o mínimo que eles fizeram foi realmente se desculpar. Eles limparam o local do crime que eles próprios cometeram, mesmo que, assim, involuntariamente em relação àquele local, né? Agora, estão disparando míssil contra Israel e o míssil está sendo disparado da proximidade de um hospital e se o míssil dá algum defeito, ele cai lá. Então, é óbvio que eles têm culpa a respeito daquilo que aconteceu, né? A gente não está falando de uma criança que esbarrou num copo que caiu no chão, né? Está falando de terroristas, Greg. Felipe, o Wall Street Journal fez um vídeo, né, mostrando, tentando... Está todo transcrito aí no artigo. Exatamente. Tentando mostrar também qual teria sido a mecânica verdadeira do negócio, e nesse vídeo ele inclusive disse que 20% dos foguetes, né, disparados pelo Hamas dentro da faixa de Gaza tendem a cair dentro do... Eu já vi essa estatística com outros números também, 30%. O fato é que, em alguma medida, esses foguetes caem lá dentro, né? E é preciso manter isso em mente quando você está falando da destruição dentro do território, né? Nem todo dano vai ser causado por artilharia israelense. É preciso tomar cuidado o tempo todo, como você está chamando a atenção desde o começo, né, Felipe? E esses 20% dá uns 450 foguetes caindo dentro da faixa de Gaza, que não é pouca coisa. As Forças de Defesa de Israel e a própria conta oficial de Israel divulgaram aí os números dos foguetes disparados por terroristas que caíram na própria faixa de Gaza, que esse causou aí maior comoção, porque, enfim, é um hospital. Agora, também publicaram fotos de satélites, os israelenses, de lançadores de mísseis que ficam ao lado de prédio da ONU, além do caso do hospital, né, de escola, de jardim de infância, de mesquita, tá tudo lá
com imagens que já foram analisadas, inclusive, pelos especialistas aí em inteligência de fontes abertas, né, o OSINT, e está gerando toda uma discussão que eu coloco em parte no artigo, eventualmente a gente vai aprofundar aqui, que é sobre a dificuldade de cobertura dos veículos internacionais nessa era de proliferação de imagens, vídeos, dados, que os jornalistas não têm a expertise para verificar. Então, é preciso haver uma colaboração por parte desses especialistas, e a gente buscou trazer as análises preliminares deles para a nossa cobertura no Antagonista, desde o momento em que elas vieram à tona. Você tem questões de geolocalização, tudo eles comprovam ali com os números exatos do local, fazendo o cruzamento de dados, com todo esse repertório de inteligência militar. Citei aqui o caso de um australiano, o caso de um americano do CNA, gente que atua em centros que fazem esse tipo de esforço. E a imprensa precisa dessa colaboração nesses momentos para saber o que é o dado legítimo sobre o qual ela pode elaborar uma notícia e uma análise, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Vale a pena, eu acho que é um case para ser colocado aí numa faculdade, né? Eu acho muito difícil que seja, porque tem muito viés também, lamentavelmente, no meio acadêmico. Mas a gente vai fazer todo o esforço para deixar registrada a história desse caso bastante ilustrativo, de manchetes que pareciam colocar ali um desejo, né? E não a realidade como ela é.